À mesa do jantar de Natal, meu avô bateu a mão com força. Por que um completo estranho está controlando a empresa multimilionária de armazenamento frigorificado e logística que eu comprei para minha neta? Eu, Tabata Lyons, congelei, com um garfo e um pedaço de peru parados no meio do caminho até a boca. As palavras dele soaram como um trovão, silenciando a sala inteira num instante. Segundos antes, a mesa estava animada, risadas, o tilintar dos copos, o cheiro de peru assado e biscoitos de gengibre no ar. Meu avô, Sidney, tinha acabado de voltar de uma longa viagem de negócios e estava sentado na cabeceira. Então, do nada, a palma da mão dele bateu na madeira, fazendo todas as taças de vinho tremerem. Ele encarou diretamente o outro lado da mesa, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Por que um estranho está comandando a empresa de armazenamento frigorificado e logística no Texas que eu comprei e coloquei no nome da Tabita há 4 anos? Abaixei o garfo devagar, arregalando os olhos num choque que parecia total. Meu coração disparava, mas mantive a voz trêmula e confusa. Vovô, do que você está falando? Eu não tenho nem um único dólar no meu nome. Como eu poderia ser dona de uma empresa? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os nós dos dedos do meu pai ficaram brancos ao apertar a faca de trinchar. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu irmão mais novo e a esposa trocaram um olhar rápido e nervoso. Ninguém ousou falar. Meu avô se inclinou um pouco para a frente. Explicou, com calma, que algumas semanas antes um antigo sócio tinha ligado para ele por engano, achando que ele ainda estava envolvido. O sócio parabenizou pelo novo proprietário, um homem chamado David Carter, que agora estava totalmente no comando da empresa. Mantive a expressão de espanto e perguntei baixinho. David Carter? Nunca ouvi esse nome. Por dentro, tudo corria em alta velocidade, mas fiquei quieta, observando as reações deles, esperando o que viria a seguir. A tensão na sala era densa o suficiente para cortar com uma faca. E então a polícia apareceu. Você já foi traído pelas pessoas mais próximas, aquelas que achava que sempre estariam do seu lado? Conte sua história nos comentários. Eu leio todas e quero muito saber de onde você é e pelo que passou. E, se quiser descobrir o que acontece depois, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder o restante. Vejo você na parte 2. A família inteira ainda estava paralisada pelo choque da pergunta do vovô. Meu avô, Sidney, abriu a maleta e tirou uma pasta grossa com documentos fiscais que o sócio havia enviado por engano. Ele deslizou os papéis pela mesa, apontando diretamente para a linha que mostrava David Carter como o atual proprietário principal da empresa de armazenamento frigorificado e logística no Texas. Meu irmão mais novo, Knox, se inclinou imediatamente para a frente, o rosto ficando vermelho enquanto examinava os documentos rapidamente. Ele balançou a cabeça e insistiu que devia ser algum engano, talvez outra empresa com um nome parecido em outra parte do estado. A voz saiu mais aguda do que o normal, quase forçando naturalidade. Mamãe Vô entrou logo em seguida, pousando a mão com cuidado no braço do vovô. Sugeriu que ele devia estar exausto por causa do fuso horário e do longo voo de volta, dizendo que a memória pode ficar confusa depois de viagens assim. Ela sorriu demais, tentando desviar a conversa. Papai Belry concordou com a cabeça enquanto cortava outra fatia de peru. Mesmo ninguém estando mais comendo, disse que aquela era a noite de Natal, um momento de família e celebração, não de falar de negócios, isso podia esperar até todos estarem descansados. Eu fiquei ali, deixando a confusão transparecer no rosto, como se tudo aquilo fosse completamente novo para mim. Minha mente corria sem parar, mas mantive o tom suave e perplexo quando, por fim, voltei a falar. Eu contei a eles como os últimos 4 anos tinham sido só de luta depois da formatura na faculdade, me virando como dava em um apartamento apertado e caindo aos pedaços na periferia de Houston, onde as paredes eram finas e o ar-condicionado mal funcionava nos verões brutais do Texas. Houve meses em que miojo foi praticamente a refeição principal, esticado com qualquer legume barato que eu encontrasse no mercado de desconto. Um Natal, em especial, ficou marcado. Eu tinha acabado de receber o pagamento de um trabalho temporário, mas depois do aluguel e das contas, tudo que consegui comprar para mim mesma foi uma caixinha de biscoitos genéricos da loja de $1, embrulhada em jornal velho porque eu não tinha papel de presente. Olhei em volta da mesa e perguntei, em voz baixa, porque ninguém nunca tinha mencionado essa empresa para mim, se ela realmente estava no meu nome.
Minha voz falhou o suficiente para vender a dor e a surpresa. O vovô Sidney continuou, explicando mais sobre a ligação por engano. O sócio tinha presumido que ele ainda estava supervisionando tudo e comentou como David Carter vinha expandindo as instalações dos armazéns e garantindo novos contratos para o transporte de produtos congelados por todo o estado. Knox se mexeu na cadeira, resmungando algo sobre como e-mails e ligações podiam se confundir o tempo todo nos negócios. Tegan permaneceu estranhamente quieta ao lado dele, concentrada em empurrar a comida pelo prato. Mamãe ficava lançando olhares para o papai, que pigarreou e sugeriu que todos comessem uma sobremesa para aliviar o clima. Eu insisti um pouco mais, perguntando ao vovô se o sócio tinha dito algo mais específico sobre a mudança de propriedade. Ele contou a conversa com mais detalhes, descrevendo as recentes melhorias nas unidades de refrigeração e as novas rotas de caminhões que estavam aumentando significativamente os lucros. Cada palavra parecia deixar o ar mais pesado, as luzes festivas da árvore de Natal de repente pareciam zombar da tensão crescente. O papai tentou mudar de assunto de novo, comentando como a torta estava cheirosa, mas suas palavras soaram vazias. Knox evitava contato visual, encarando os documentos como se eles pudessem desaparecer se ele desejasse com força suficiente. A mão da mamãe tremia levemente enquanto ela enchia de água copos dos quais ninguém estava bebendo. Eu me recostei na cadeira, cruzando os braços para esconder o quanto eu os mantinha firmes de propósito. As negativas se acumulavam, desculpas vagas se sobrepondo, sem nenhuma explicação real. O vovô ainda não pressionava demais, apenas deixou os papéis ali, como uma prova que ninguém conseguia descartar completamente. A sala permaneceu tensa, todos esperando que outra pessoa quebrasse o impasse constrangedor. Os garfos raspavam nos pratos de vez em quando, mas ninguém realmente comia. Eu sentia que eles se reviravam por dentro, procurando formas melhores de desviar do desconforto que crescia a cada segundo de silêncio. O vovô se recusava a deixar o assunto morrer. O papai soltou um suspiro longo, daquele que ele usava quando tentava parecer razoável em discussões. Colocou com cuidado a faca de trinchar ao lado do prato, o metal tilintando suavemente na porcelana. Então ele olhou ao redor para todos, com uma expressão que misturava preocupação e paciência. Começou lembrando que, 4 anos antes, logo depois de eu me formar, o vovô havia generosamente colocado toda a empresa de armazenamento frigorificado e logística, uma operação já estabelecida, com armazéns nos arredores de Dallas e contratos por todo o Texas, no meu nome, como um presente para o meu futuro. Mas, naquela época, ele disse que eu tinha apenas 22 anos, recém-formada, sem experiência real no mundo dos negócios. Administrar algo daquele tamanho poderia ter me sobrecarregado, levando a erros caros ou até a perda de todo o patrimônio. A família, explicou ele, simplesmente concordou em assumir e cuidar das operações do dia a dia, protegendo-me temporariamente dos riscos até que eu estivesse mais preparada. Mamãe entrou na conversa com naturalidade, a voz calorosa, porém firme. Descreveu o medo de que parceiros inescrupulosos pudessem se aproveitar da minha inexperiência ou que decisões equivocadas levassem a empresa a dificuldades financeiras, talvez até a falência. Tudo o que eles queriam, insistiu, era preservar o investimento cuidadoso do vovô para o meu benefício a longo prazo. Knox assentiu com vigor do outro lado da mesa, reforçando o discurso. Chamou aquilo de uma decisão coletiva da família, puramente protetora. Ninguém queria me ver lidando com uma responsabilidade tão pesada tão cedo na vida. Tegan ficou quieta ao lado dele, o garfo parado, o olhar baixo para evitar a tensão crescente. Eu deixei a dor aparecer no rosto, as sobrancelhas se franzindo como se estivesse processando a traição pela primeira vez. Inclinando-me para a frente, perguntei, com a voz carregada de emoção, o que exatamente significava essa gestão temporária. Eles tinham tomado decisões sem a minha participação? Por que me excluir completamente, se a intenção era me proteger? Papai me tranquilizou, dizendo que se tratava apenas de supervisão rotineira, manter contratos, pagar fornecedores, reinvestir os lucros. Nada permanente, frisou, e o controle seria devolvido assim que eu me sentisse preparada para assumir. Mamãe concordou, acrescentando que evitaram me envolver para não acrescentar mais estresse enquanto eu me adaptava à vida independente. Knox completou. Eles acompanharam o desempenho de perto, garantindo crescimento constante, sem complicações desnecessárias. O vovô interrompeu com calma, balançando a cabeça. Apontou novamente para os documentos, observando que os registros indicavam uma transferência completa de propriedade, não uma tutela provisória nem um arranjo fiduciário. A testa do papai se enrugou.
ele sugeriu que poderiam ser apenas atualizações administrativas para fins fiscais, que não alteravam o controle real da família. Mamãe concordou, mencionando que estruturas de LLC às vezes exigiam ajustes formais por questões de responsabilidade. Perguntei baixinho como esses ajustes tinham acabado com David Carter listado como proprietário principal, se tudo continuava nas mãos da família. Meu tom carregava confusão e mágoa, os olhos brilhando para reforçar o impacto. Knox descartou a questão como um provável erro burocrático nos registros do Estado, algo comum no Texas quando há vários membros envolvidos. Tegan finalmente se mexeu, mas permaneceu em silêncio, torcendo o guardanapo entre os dedos. Mamãe desviou novamente, enfatizando a vigilância constante dele sobre as operações e prometendo total transparência em breve. Papai assentiu, propondo retomar a conversa depois das festas, quando os ânimos estivessem mais calmos. O vovô respondeu em voz baixa que os registros oficiais mostravam uma transferência definitiva, não uma participação compartilhada nem um controle por procuração. O suor brilhava na têmpora do papai. O sorriso tranquilizador da mamãe vacilou. Knox esfregou o pescoço, visivelmente desconfortável. As desculpas se sobrepunham tecnicalidades, mal-entendidos, medidas de proteção, todas evitando admitir diretamente uma venda. Eu observava cada gesto, cada olhar desviado, o leve aumento no tom das vozes na defensiva. O clima festivo evaporou por completo, substituído por uma cordialidade forçada que escondia um desconforto profundo. Os pratos continuavam quase intocados. A conversa girava em círculos, defensiva, a racionalização cada vez mais frágil e, ainda assim, insistente. Ninguém cedia terreno, agarrando-se a garantias vagas de intenção temporária e de uma futura devolução do controle. As luzes da árvore continuavam piscando, projetando sombras coloridas sobre rostos tensos e preocupados. A tensão aumentava de forma constante. As negativas ainda se mantinham, mas já começavam a se desfazer nas bordas sob o peso do escrutínio persistente. O vovô acabará de apontar a transferência de propriedade e fixou o olhar em Knox, deixando a pergunta pairar no ar. Ele perguntou diretamente se meu irmão se lembrava de ter assinado algum documento relacionado à empresa nos últimos anos. Knox piscou várias vezes e pousou o copo na mesa com mais força do que o necessário. Admitiu que tinha colocado o nome em alguns papéis de procuração limitada quando mamãe e papai pediram, insistindo que eram autorizações menores, necessárias para decisões do dia a dia enquanto eu me estabelecia. O vovô ficou em silêncio por um instante, depois pegou o celular. Fez uma ligação curta, instruindo alguém a entrar imediatamente. Pouco depois, a porta se abriu. O Sr. Odds entrou com confiança, maleta na mão. O advogado de confiança do vovô a colocou firmemente sobre a mesa e abriu os fechos, revelando pastas organizadas. Ele começou pelo documento principal em questão, um formulário antigo de autorização que supostamente trazia a minha assinatura. O Sr. Odds destacou primeiro a data, observando que ela coincidia de forma suspeita com um período em que registros de viagem me colocavam a horas de distância, em Austin, participando de entrevistas. Em seguida, mostrou imagens ampliadas. Os laços e ângulos diferiam de maneira sutil dos exemplos verificados. A pressão era mais leve em alguns traços, a inclinação inconsistente em outros, variação suficiente para levantar dúvidas sobre a autenticidade, sem declarar uma divergência definitiva. Depois veio a análise da impressão. Pontos amarelos invisíveis, inseridos pela maioria das impressoras de escritório, revelaram que o documento havia saído de um equipamento meses depois do que constava no papel, minando a linha do tempo registrada da assinatura. Papai sugeriu que cópias substitutas frequentemente carregavam novas datas de impressão para fins de arquivo nos registros do Texas. Mamãe reforçou isso, mencionando como reemissões eram comuns após envios iniciais. Knox apontou o dedo para o serviço de cartório, argumentando que funcionários frequentemente reimprimiam originais perdidos e aplicavam datas incorretas em períodos de muito movimento. Tegan finalmente contribuiu, propondo que simples atrasos administrativos em órgãos estaduais levavam a correções rotineiras que alteravam metadados de forma não intencional. Mantive a expressão de perplexidade, perguntando de forma inocente o que todos aqueles detalhes técnicos significavam para o controle real dos armazéns e dos contratos. Minhas perguntas provocaram explicações mais longas, expondo ainda mais lacunas. O vovô intervinha de vez em quando, pressionando por especificações sobre o alcance das autorizações.
O Sr. Odds explicou os estatutos do Texas que limitam procurações aos fins expressamente declarados, observando que excessos poderiam atrair fiscalização. As respostas se sobrepunham de maneira defensiva. Papai enfatizou que a intenção sempre foi protetora. Mamãe reforçou que queriam evitar sobrecarga no início da minha carreira. Knox reiterou que os formulários permitiam apenas continuidade operacional, nada que transferisse direitos permanentes. Tegan assentiu, acrescentando que tais arranjos protegiam os bens da família como um todo. Eu insisti com delicadeza, questionando por que seriam necessárias procurações se a supervisão era apenas temporária. A pergunta gerou justificativas apressadas sobre eficiência durante fases de crescimento. O Sr. Odds exibiu comparações lado a lado com cartões de assinatura bancária das minhas contas. As discrepâncias permaneciam, variação na inclinação da linha de base, quebras de ligação incomuns na minha escrita genuína. Não surgiu uma conclusão definitiva de falsificação, apenas um acúmulo de sinais de alerta que exigiam esclarecimento. O advogado ressaltou que uma análise pericial mais aprofundada poderia esclarecer a intenção. Os rostos ao redor da mesa se fecharam. Papai afrouxou um pouco o colarinho. Mamãe tomou vários goles de água seguidos. Knox tamborilava os dedos em silêncio. Tegan recomendou obter os registros do cartório para verificação. Knox se agarrou à ideia, afirmando que isso resolveria tudo rapidamente. Eu expressei, em tom baixo, a minha preocupação sobre por que medidas assim pareciam necessárias agora, com a voz carregada de uma mágoa evidente. As reações se intensificaram, as garantias começaram a surgir mais rápidas, porém menos coordenadas. O vovô observava com calma, permitindo que as dúvidas se assentassem. As evidências ainda pairavam no nível da suspeita, plantando sementes sem uma acusação direta. As decorações de Natal contrastavam de forma gritante com o desconforto crescente. As defesas continuavam de pé, mas as rachaduras se alargavam sob o exame atento. A sala ficou mais silenciosa, todos processando as implicações das irregularidades apontadas. O Sr. Odds passou com naturalidade para o próximo conjunto de materiais. Ele espalhou sobre a mesa uma série de impressões ampliadas, cada uma exibindo um e-mail anônimo enviado a recrutadores de empresas às quais eu havia me candidatado para cargos iniciais em logística ou gestão logo após me formar. As mensagens variavam um pouco no texto, mas seguiam um padrão. Sugeriam que eu tinha péssima ética de trabalho, abandonava responsabilidades no meio dos projetos ou criava dramas desnecessários em equipes, tornando-me inadequada para ambientes profissionais. O advogado apontou os cabeçalhos, revelando domínios de envio roteados por contas temporárias. Ainda assim, os registros de servidor rastreavam consistentemente a origem até o IP residencial registrado neste mesmo endereço. Knox reagiu na hora, virando-se bruscamente na cadeira para encarar a mamãe. O tom dele carregava frustração cortante ao perguntar por que ela havia insistido que ele redigisse aquelas mensagens, apresentando-as como uma intervenção necessária para me afastar de vagas exigentes demais ou localizadas longe demais. Os olhos de Tegan se arregalaram. Ela se inclinou para a frente, a voz mais alta do que o normal, lembrando Knox de que ele próprio havia pedido que ela revisasse e-mails de saída da empresa e que ela tinha tropeçado em rascunhos salvos na pasta pessoal dele. Ela sustentou que a descoberta fora acidental e se recusou a aceitar responsabilidade compartilhada por um desprezo que jamais aprovou. Papai estendeu as duas mãos num gesto apaziguador, tentando baixar o tom. Lembrou a todos que a motivação original era orientar o início da minha carreira para oportunidades locais estáveis, onde a família pudesse oferecer apoio caso surgissem dificuldades. A compostura da mamãe se quebrou ainda mais. A umidade tomou seus olhos enquanto explicava a preocupação constante com a distância. Aquelas comunicações, disse ela, tinham a intenção apenas de eliminar opções que pudessem me deixar isolada em cidades desconhecidas, sem uma rede de apoio. Knox rebateu rapidamente, argumentando que a ansiedade dela se traduziu em ações que ele se sentiu pressionado a executar, mesmo quando se sentia desconfortável. Afirmou que relutou o tempo todo, mas acabou cedendo à preocupação insistente dos pais. Tegan contestou essa versão, lembrando conversas em que Knox demonstrava confiança de que a estratégia acabaria beneficiando todos, mantendo-me mais próxima no longo prazo. Eu permaneci imóvel, absorvendo cada nuance, as vozes se sobrepondo em defesas, os gestos ficando mais intensos, os rostos corando numa mistura de defensividade e arrependimento.
Perguntas ocasionais minhas, formuladas como dúvidas confusas sobre candidaturas específicas que haviam sido rejeitadas, arrancavam lembranças mais detalhadas, ampliando a coordenação exposta. As tentativas moderadoras do papai enfraqueciam. Seus apelos para que se entendesse o contexto de intenção protetora soavam vazios diante das acusações crescentes. Mamãe enxugava as lágrimas, agora correndo livremente, repetindo variações do desejo de proximidade e segurança para a filha acima de tudo. Knox descartava essas repetições como desculpas que mascaravam um controle excessivo, deslocando a culpa para a iniciativa dos pais enquanto minimizava o próprio papel na execução. Tegan se afastou ainda mais, enfatizando a surpresa ao descobrir a real dimensão de tudo apenas por meio de revelações posteriores. Demonstrou decepção com Knox por ele não ter contado antes. O vovô observava de forma impassível. O Sr. Rhodes organizou os registros de data e hora em ordem cronológica, ilustrando a consistência do padrão ao longo de vários ciclos de contratação. As respostas se fragmentaram. Knox admitiu ter redigido as mensagens, mas minimizou a influência delas. Mamãe reconheceu ter dado sugestões, porém as reformulou como conselhos suaves. Tegan destacou períodos em que os e-mails coincidiam com fases em que ela não gerenciava nenhuma correspondência de forma independente. As recriminações internas passaram a dominar a conversa. Cada um tentava proteger a própria responsabilidade enquanto apontava o envolvimento maior dos outros. Eu intervinha o mínimo possível, fazendo perguntas que puxavam mais detalhes da linha do tempo, sem revelar qualquer conhecimento prévio. A apresentação metódica do advogado ampliava naturalmente as divisões. Os registros de acesso coincidiam com precisão com a atividade online da casa durante horários típicos da noite. Knox acabou admitindo que escreveu os textos sob orientação. Mamãe insistiu que tudo não passava de preocupação mal interpretada. Tegan reforçou que sua ciência era limitada. Papai apelava repetidamente para que todos considerassem as circunstâncias difíceis que, segundo ele, haviam motivado aquelas decisões, mas sua convicção já enfraquecia visivelmente. Comentei baixinho como algumas rejeições coincidiam com marcos importantes da minha carreira. As respostas vieram apressadas, cheias de justificativas que só se enroscavam ainda mais. A tensão se apertava como uma mola. As alianças se desgastavam à vista de todos sob o peso da exposição mútua. O vovô continuava apenas observando. As provas permaneciam ali, em silêncio, testemunhando a interferência orquestrada. As vozes foram diminuindo aos poucos, o cansaço superando a defensividade. Um ressentimento não resolvido pairava pesado no ar. Nenhuma confissão tocava ainda o ponto central. O foco seguia preso à explicação da sabotagem da minha carreira. A divisão se aprofundava de forma palpável, com fraturas que pareciam permanentes sob tentativas superficiais de reconciliação. De repente, o vovô ergueu a mão, palma aberta, exigindo silêncio em meio à discussão crescente. As trocas cessaram de imediato, todas as cabeças se viraram para ele. Seus olhos carregavam uma determinação gelada que eu raramente tinha visto, mesmo nas histórias de negociações duras que ele contava da juventude. Ele respirou fundo antes de falar, a voz firme e sem qualquer traço de calor. Revelou que, meses antes, após surgirem as primeiras suspeitas a partir de relatórios irregulares, havia consultado profissionais e atualizado seu testamento. O novo documento revogava todas as disposições anteriores que beneficiavam papai, mamãe, Knox ou Tegan, redirecionando a totalidade dos bens restantes, incluindo propriedades, investimentos e fundos, exclusivamente para mim, como única herdeira. O Sr. Rhodes confirmou em tom baixo, deslizando uma cópia certificada sobre a mesa para que todos vissem. Selos de cartório e assinaturas de testemunhas brilhavam sob a luz da sala de jantar. Em seguida, o advogado passou sem hesitar para a evidência final. Exibiu comparações forenses ampliadas da assinatura no contrato que transferiu a empresa de armazenamento frigorificado e logística para David Carter. Sobreposições lado a lado destacavam idiosincrasias idênticas, curvas específicas em certas letras, pontos consistentes de levantamento da caneta e padrões de pressão que coincidiam com amostras autenticadas de Knox com 99% de certeza. Logo depois vieram os registros financeiros. Extratos detalhados rastreavam transferências bancárias substanciais do comprador para uma conta conjunta antiga controlada pelos meus pais, classificadas explicitamente como pagamento pela venda do ativo empresarial. A resistência de Knox desmoronou visivelmente. Os ombros caíram e, por fim, ele confessou todo o esquema,
eles haviam orquestrado a venda direta para levantar capital urgente e evitar a execução iminente da construtora do papai, que enfrentava pesados ônus de fornecedores e cobranças bancárias sufocantes. O envolvimento de Tegan surgiu na explicação dele. Ela havia usado suas conexões no setor para identificar David Carter como um comprador discreto, capaz de fechar o negócio rapidamente, sem uma diligência extensa. Mamãe soltou um som engasgado, levando os dedos aos lábios. Papai apertou a borda da mesa, os nós dos dedos ficando ainda mais brancos. As lágrimas de Tegan começaram a correr livremente, enquanto ela se apressava em protestar que seu papel se limitara à apresentação, nunca à preparação de documentos. O vovô respondeu sem elevar a voz, enfatizando que o engano coordenado se estendeu por anos, interferindo na minha independência e explorando um presente destinado exclusivamente à minha segurança. O Sr. Odds explicou com calma os estatutos aplicáveis do Texas. A falsificação de instrumentos que afetam direitos de propriedade acarreta penalidades severas, agravadas por possíveis acusações de fraude quando a transferência é induzida por falsa representação. Uma batida deliberada ecoou na entrada. O vovô assentiu, concedendo permissão. 2 policiais uniformizados entraram, a postura visivelmente profissional, porém firme. Eles explicaram que a presença se devia a um registro prévio de suspeita de fraude documental, apoiado por conclusões preliminares de especialistas. Um deles começou a fotografar as provas, com consentimento, enquanto o outro servia formalmente as intimações. Os papéis foram entregues primeiro a Knox, depois ao papai, notificações oficiais exigindo comparecimento imediato para entrevistas investigativas sobre suposta falsificação de assinatura e alienação não autorizada de bens. Tegan desabou em choro aberto, agarrando a manga de Knox enquanto implorava aos policiais que os mal-entendidos pudessem ser resolvidos em particular, entre familiares. As pernas da mamãe fraquejaram, e ela afundou mais na cadeira, o rosto enterrado nas mãos, de onde escapavam soluços contidos. Papai recebeu a intimação de forma mecânica, os olhos fixos no chão. Knox encarava o papel, murmurando pedidos de desculpa fragmentados, falando de desespero e escolhas ruins. Esperei até que os policiais concluíssem o protocolo para falar. Minha voz saiu firme, despida de qualquer fingimento anterior. Declarei, sem rodeios, que eles haviam priorizado a preservação do próprio estilo de vida em detrimento do futuro que me fora confiado, escolhendo liquidar algo que nunca lhes pertenceu. As consequências agora se seguiam de forma inevitável, sem intervenção ou clemência da minha parte. Os policiais recomendaram que procurassem um advogado imediatamente, observando que o processo seguiria pelos canais adequados. Saíram com cortesia, deixando cópias e informações de contato. Um silêncio pesado voltou a tomar conta da sala. A música de Natal, vindo de um aparelho distante, parecia absurdamente fora de lugar. Mamãe estendeu uma mão trêmula sobre a mesa, murmurando apelos quebrados por diálogo e cura familiar, apesar dos erros. Papai ecoou fracamente, mencionando pressões que haviam turvado o julgamento durante a crise financeira. Tegan continuava chorando, perguntando como a proteção havia se transformado em um dano irreversível. Knox permaneceu mudo, cabeça baixa, numa aparente derrota. O vovô recolheu as folhas espalhadas com método. O Sr. Odds guardou os materiais, oferecendo palavras medidas de encerramento. Reforcei que a decisão havia sido deles, tomada anos antes. Misericórdia exigia um arrependimento genuíno capaz de desfazer um dano que já era impossível reparar ali. Não houve mais palavras. A noite se desfez em um rastro de consequências fragmentadas, laços rompidos além de conserto. Os policiais saíram para a noite fria do Texas, as intimações deixadas para trás como avisos finais. Um ano inteiro se passou em meio a um desgaste de processos legais que testaram cada grama de determinação que eu havia construído. A ação civil se arrastou por depoimentos, fases de descoberta e múltiplas audiências no centro de Houston, onde passei horas sob luzes fluorescentes, respondendo perguntas sobre linhas do tempo que eu já sabia de cor. As noites se misturavam em revisões ansiosas de declarações juramentadas e laudos de peritos. O sono vinha em pedaços, interrompido pela preocupação constante de saber se as provas forenses resistiriam às defesas que alegavam boa-fé ou simples erros administrativos. A equipe jurídica de David Carter argumentou com sucesso que ele havia comprado a empresa acreditando razoavelmente na validade do título, o que reduziu o valor recuperável a uma restituição parcial, em vez do valor integral da empresa.
O acordo acabou chegando, suficiente supply para oferecer uma base, mas muito aquém de restaurar tudo o que havia sido perdido em oportunidades e crescimento ao longo daqueles anos roubados. A decisão do juiz determinou o pagamento por meio de parcelas estruturadas, monitoradas de perto para evitar qualquer tentativa de evasão. O mundo da minha antiga família se desfez gradualmente. A construtora do papai quebrou sob o peso combinado das dívidas existentes e das novas despesas legais, levando a uma liquidação sob o capítulo 7 que apagou contratos de equipamentos e uma reputação construída ao longo de décadas. Mamãe e papai venderam a casa da família no subúrbio, um lugar cheio de memórias de infância, agora manchado, para cobrir obrigações crescentes, mudando-se para um apartamento alugado e modesto na periferia da cidade, onde as decorações de Natal deixaram de aparecer. Knox enfrentou consequências separadas decorrentes da investigação de fraude. Termos de liberdade condicional e ordens de restituição pressionaram ainda mais suas finanças. Tegan entrou com pedido de divórcio no meio do processo, citando diferenças irreconciliáveis enraizadas no desdobramento do escândalo. Ela voltou para sua cidade natal, buscando distância de um caso que afetou sua rede profissional. Eu direcionei cada dólar do acordo para lançar um empreendimento menor de logística, focado em múltiplas unidades de armazenamento refrigerado para produtores locais, agricultores, mercados, pequenos distribuidores de alimentos e restaurantes que precisavam de espaço flexível de excedente na grande área de Houston. Os primeiros meses foram brutais. Conquistar os primeiros clientes exigiu ligações frias, estandes em feiras do setor e preços com desconto para construir confiança. O capital ficou esticado, cobrindo aluguéis de armazéns, compra de carretas refrigeradas, atrasos na folha de pagamento e testando a lealdade dos poucos funcionários que contratei. O fluxo de caixa se estabilizou gradualmente por meio de networking persistente em eventos do setor e da entrega confiável dos serviços. Contratos recorrentes surgiram de parceiros satisfeitos, que indicavam outros. A rotatividade de estoque melhorava mês a mês. Meu avô, Sidney, mudou-se para um condomínio confortável nas proximidades, oferecendo conselhos informais extraídos de sua longa carreira, negociação com fornecedores, otimização de rotas, avaliação de riscos, que se mostraram inestimáveis sem jamais ultrapassar limites. Ele participou de visitas ocasionais às instalações, com orgulho evidente à medida que as operações se expandiam de uma unidade para pelo menos locais satélites atendendo condados ao redor. O contato com meus pais e meu irmão cessou completamente. Números bloqueados impediram tentativas diretas de contato, embora mensagens ocasionais da mamãe chegassem por meio de conhecidos em comum, pedidos breves de desculpa, expressando arrependimento e esperança de uma reconciliação futura. Eu as apagava sem ler, reconhecendo padrões de manipulação sob uma superfície de remorso. Curar exigia limites, não feridas reabertas. Marcos profissionais se acumularam em silêncio. O primeiro trimestre lucrativo, bônus de retenção para funcionários, avaliações positivas de clientes que valorizavam o atendimento personalizado ausente em concorrentes maiores. A rotina pessoal se acomodou em um ritmo estável, inspeções cedo nos armazéns, papelada à noite, fins de semana com descanso, leitura de revistas do setor ou caminhadas em trilhas locais para clarear a mente. A presença do vovô oferecia companhia constante. Refeições compartilhadas, conversas sobre tendências de mercado, noites tranquilas assistindo a jogos. O incentivo dele reforçava as escolhas feitas. A independência financeira tornou-se tangível, contas que refletiam progresso conquistado com esforço, e não dependência ou engano. A sombra da traição ainda pairava em momentos de dúvida, mas o impulso para a frente a ofuscava cada vez mais. Licenças comerciais eram renovadas sem problemas. Apólices de seguro atualizadas. Pequenas reuniões da equipe marcavam conquistas, como a aquisição de novos veículos. Os laços comunitários se fortaleciam por meio da Câmara de Comércio e do patrocínio de eventos locais, apoiando a agricultura do Texas. A saúde do vovô permanecia robusta. Seus insights afiavam estratégias diante das flutuações nos custos de combustível e mudanças na cadeia de suprimentos. O isolamento em relação aos parentes de sangue evoluiu para uma solidão escolhida, uma paz derivada da autossuficiência. As reflexões sobre aquela noite de Natal surgiam raramente, servindo como lembrete, não como arrependimento. O crescimento continuava de forma incremental. Novas unidades refrigeradas foram adicionadas. O quadro de motoristas se diversificou, ampliando a base de clientes e reduzindo riscos concentrados em pontos únicos. A estabilidade parecia merecida, com fundações sólidas contra incertezas futuras.
O vovô frequentemente comentava sobre a resiliência demonstrada, e a satisfação era evidente ao observar a empresa prosperar sob minha direção. A vida se remodelou em torno da autenticidade, livre da toxicidade herdada. No pequeno escritório da minha nova empresa de logística no Texas, comecei a postar minha história anonimamente em um fórum online dedicado a pessoas financeiramente exploradas por parentes. A discussão ganhou tração lentamente no início, com algumas visualizações e respostas simpáticas de estranhos lidando com disputas de herança ou fraudes entre irmãos semelhantes. Certa noite, após fechar o armazém, notei uma mensagem privada de uma jovem na casa dos 20 anos, moradora de Oklahoma. Ela descrevia como o irmão mais velho havia transferido silenciosamente a propriedade de terras familiares, deixadas por sua falecida avó, para o nome dele usando documentos falsificados enquanto ela estava na escola de enfermagem. Trocamos várias mensagens nas semanas seguintes. Compartilhei recursos que havia reunido durante meu próprio caso, nomes de organizações de assistência jurídica em seu estado, modelos de petições para registro no cartório do condado, dicas para obter extratos bancários sem alertar o responsável. Ela me atualizava sobre cada passo, da consulta inicial ao protocolo da ação civil por transferência fraudulenta, passando por sessões de mediação que não levaram a lugar algum. Eu ficava acordada até tarde respondendo e oferecendo encorajamento quando os depoimentos abalavam sua confiança. O caso foi concluído a favor dela após meses de idas e vindas. O juiz determinou a restituição da titularidade e o pagamento de danos compensatórios. Ela me enviou uma carta manuscrita em papel simples, cheia de gratidão pela orientação que transformou o medo avassalador em ações concretas. Outros contatos surgiram gradualmente. Um homem do Colorado me procurou sobre seus pais redirecionando distribuições de um fundo fiduciário destinado à sua educação. Uma irmã na Flórida contou que uma tia liquidou contas de investimento compartilhadas sem consentimento. Reservei horas nos fins de semana para consultas virtuais, revisando documentos que eles carregavam de forma segura, sugerindo perguntas para seus advogados e explicando precedentes específicos do Texas que, às vezes, influenciavam casos entre múltiplos estados. Nenhuma taxa foi cobrada, a satisfação vinha de ver padrões que eu reconhecia se moverem em direção à resolução. Vítimas confusas ganhando clareza, assumindo controle em vez de permanecer paralisadas. O vovô Sidney tornou-se visitante regular do escritório. Chegava no meio da manhã com café do restaurante local, acomodando-se na cadeira extra enquanto eu cuidava de faturas ou planejamento de rotas. As conversas frequentemente se desviavam para reflexões sobre justiça. Ele reconheceu que o caminho se mostrou muito mais árduo do que a indignação inicial sugeria, intermináveis papéis, audiências adiadas, recuperações parciais em vez de restauração completa. Ainda assim, enfatizou o crescimento que observava na minha forma de lidar com contratempos, decisões fundamentadas na experiência e não na reação. O orgulho surgia em seu tom ao falar sobre a expansão de clientes ou marcos alcançados pelos funcionários. O Natal assumiu um significado completamente novo. As decorações apareciam de forma contida, uma pequena árvore na recepção, luzes na entrada do armazém para reconhecimento da equipe. A data não evocava mais encontros forçados ou agendas ocultas, servia, em vez disso, como lembrete anual de priorizar a autopreservação. Eu passei a enxergar a família com mais clareza. Conexões agora eram conquistadas através do respeito consistente, e não presumidas pelo sangue. O perdão permanecia possível, mas apenas para mudanças demonstradas, não para danos repetidos. As traições, com o tempo, perderam a força, substituídas por um propósito derivado de ajudar outros a navegar em escuridões semelhantes. Cada história de sucesso reforçava a escolha de romper laços tóxicos, permitindo espaço para relacionamentos mais saudáveis, construídos sobre confiança mútua. O vovô frequentemente comentava como o episódio havia forjado uma resiliência inimaginável antes. A satisfação silenciosa acompanhava a observação do crescimento do negócio, baseado em integridade, livre das sombras do passado. A lição se consolidou: laços de sangue não garantem lealdade automática. A proteção começa internamente. Limites são essenciais contra aqueles que se mostraram incapazes de respeitá-los. Cortar contato não era crueldade, permitia sobrevivência, crescimento e, eventualmente, contribuição além da dor pessoal. A vida seguia adiante, fundamentada em escolhas alinhadas aos valores conquistados com esforço. A paz não vinha da reconciliação, mas da aceitação da realidade e do compromisso com padrões diferentes. Ajudar outros tornou-se uma redenção silenciosa, transformando feridas privadas em força compartilhada.
A presença do vovô ancorava a rotina diária, sua sabedoria complementando as demandas operacionais. A empresa cresceu de forma constante, unidades refrigeradas adicionais, raio de entrega ampliado, cobrindo os corredores centrais do Texas. O envolvimento comunitário aumentou naturalmente, patrocinando campanhas de bancos de alimentos locais e colaborando com pequenas fazendas para garantir necessidades confiáveis da cadeia de frio. A realização pessoal derivava da independência conquistada e do propósito encontrado ao apoiar indivíduos vulneráveis enfrentando decepções familiares. A reflexão trouxe clareza: laços de sangue não garantem nada, o caráter define a dignidade. O perdão, quando retido de traidores irredentos, protegia o bem-estar futuro. Seguir em frente significava abraçar a autossuficiência, oferecer ajuda e viver autenticamente de forma seletiva. A jornada, embora dolorosa, trouxe maturidade e direção inesperadas. O vovô resumiu perfeitamente durante uma pausa para o café: a justiça às vezes chega incompleta, mas a evolução pessoal completa a vitória. Essa perspectiva guiava tudo: decisões empresariais, esforços de alcance, visão diária. O Natal passou a marcar renovação, não perda, um dia que reforçava vigilância e gratidão pelos caminhos escolhidos. A verdade central permanecia privada, mas profunda: a família conquista seu lugar, a ausência de toxicidade cria espaço para conexões genuínas. Uma vida reconstruída sobre bases sólidas seguia adiante com confiança silenciosa.